noite. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Começamos agora mais uma edição do Café com Caco Podcast, aqui direto dos estúdios da Agência Impacto. Hoje a gente vai conversar com mais um deputado federal do nosso estado, mas antes, permita-me falar dos queridos que nos apoiam e que fazem com que o Café com Caco aconteça. Primeiramente, eu gostaria de falar da Agência Impacto, a mantenedora desse estúdio, uma agência que tem crescido cada vez mais em nosso estado, que pode e certamente pode muito fortalecer sua marca. Deixa os pão do rapaz aí, rapaz, para a gente ver, que pode fortalecer sua marca. Você precisa de um marketing de qualidade, você precisa de atenção, de cuidado com a imagem da sua empresa. Agência Impacto. Está o Instagram dos meninos aí na tela, você pode falar, eles vão lhe atender muito bem. Júnior Estética, lá no bairro dos Bancários, na rua Bancário José Alexandre de Farias. Lá em Júnior você tem excelente atendimento, serviço de muita qualidade. Eu sei que o serviço é bom porque eu lavo meu carro lá. Aliás, todos os parceiros do Café com Caco têm um envolvimento muito próximo com a gente. A gente fala daquilo que conhece. E o Júnior Estética tem um serviço muito bom. Terceiro parceiro é o Dr. Breno Bonfim. Dr. Breno Bonfim é o meu médico, tá? Me ajudando a ficar mais bonito, viu, Rian? Me ajudando a emagrecer. Ele é um médico muitíssimo respeitado. Estou pesquisando. Trabalha com terapia hormonal e emagrecimento. O candidato aqui disse que está procurando. Gente de primeira qualidade, um profissional que vai recebê-lo com muita eficiência, com muita qualidade, e ele tem se especializado em emagrecimento dos 40 mais. Pessoas que passaram, homens especialmente depois dos 40 anos, têm uma dificuldade muito grande de emagrecer. E o Dr. Breno tem cuidado exatamente desse público com maestria. Não significa que ele não cuide dos outros públicos, mas desse público ele tem cuidado com maestria. Próximo parceiro é a doutora Dani Almeida, minha nutricionista. Tá? A gente tem um grupo, viu, Caio? Um grupo de WhatsApp com o doutor Breno, Dani Almeida, nutricionista, e Mike Santos, o cara que tenta me matar toda segunda, quarta e sexta. Ele é personal trainer, é o próximo parceiro que eu vou falar, já pode colocar o logo dele aí. O Mike Santos é personal trainer, tem me ajudado nesse processo, porque assim, você toma um medicamento para emagrecer, e óbvio que eu não vou fazer a propaganda do medicamento que eu estou tomando, a menos que chegue junto, né, Caio? Aí a gente fala, mas você toma e precisa fazer o fortalecimento muscular. Então, treinar é fundamental, tá? E Mike tem me ajudado muito nisso. Próximo parceiro é quem, Caio? Estúdio Estética Avançada. Caio, essa semana eu tive lá, as meninas passaram meia hora furando minha cara. Um negócio chamado microagulhamento. O negócio é um pouco dolorido, aliás, mas eu estou ficando mais bonito. Pelo menos minha filha disse que eu estou. Estúdio A Estética Avançada, a doutora Dene e a doutora Vânia. É preciso falar sobre isso. Elas não são esteticistas, elas são biomédicas, elas são especialistas no tratamento estético. Tem que ter muito cuidado com isso, porque nem tudo que uma biomédica pode fazer, uma esteticista pode fazer. E elas são profissionais especializadas, pós-graduadas na área e podem cuidar do seu rosto com muita qualidade. Próximo parceiro é o Dom Barbearia. Caio, você tem visto que nas últimas quintas-feiras eu tenho estado mais bonito? Cabelo cortado, barba feita. É o Dom Barbearia, lá no bairro dos Bancários. E tem uma coisa da Eldon que eu gosto muito de falar. Ele tem um plano por assinatura. Você paga, tem um plano para cabelo, barba e o para cabelo e barba. Você escolhe o seu plano, você paga lá e você usa quantas vezes quiser dentro do mês. Ilimitado. É o Dom Barbearia, lá na Bancário Sérgio Guerra. Você também pode procurar no Instagram, é o Dom Barbearia. Próximo. Sua missão começa aqui, Faculdade Internacional Cidade Viva. Tá? A Cidade Viva está com a promoção do curso de Direito com 60% de desconto. Eu ia até falar do presente que eu ganhei, mas
curso de Direito da Faculdade Internacional Cidade Viva, também tem Teologia e tem outros cursos chegando. Faculdade Internacional Cidade Viva, a sua missão começa aqui. Bora para o próximo? Mais novo parceiro, Concept Estúdio de Pilates. Débora, doutora Débora, também está no grupo, viu? Eu vou fazer Pilates agora. Segundo minha tia, eu vou ficar um pitel, viu? Lá no bairro de Mangabeira, Concept Estúdio de Pilates, muito bom, profissionais capacitadas. Próximo. Eu não sei se eu falo desse parceiro, rapaz. De todos os parceiros, esse é o que eu tenho mais proximidade. Ele é parceiro novo aqui e, segundo Caio, chegou para ficar, né, Caio? Claro. Padaria Acácia Pães e Massas. Lá na rua Valdeirês... É Valdeirês o quê? Valdeirês Andrade, número 14, lá no bairro dos Bancários. Eu posso falar da Acácia porque, com muita verdade, eu posso falar isso. Eu tomo café lá. Eu tomo café, almoço e janto todos os dias lá. Então, se você quiser me encontrar, quiser me matar, lá na Acácia. Todos os dias eu estou lá, certo? Atendimento muito bom, ambiente muito agradável. E eu não sei se eu posso dizer isso na frente dele, porque às vezes você diz que o preço de alguém é bom, ele, rapaz, estão falando muito que o preço é bom, vou aumentar. Você come bem sem pagar muito, tá? Minha gente, depois de eu falar desse monte de parceiros, e eu sou muito grato a eles, eu queria apresentar o nosso convidado. Ele já estava agendado há mais de um mês, que ele viria hoje para cá. Roberto Ranieri de Aquino Paulino, ou simplesmente Ranieri Paulino. Ele nasceu em João Pessoa, mas é guarabirense na prática, né? Deputado, seja bem-vindo, fique à vontade, vamos conversar. Boa noite, Caco. Agradecer por esse convite. Deixa eu agradecer também ao nosso amigo Ramarielson, foi quem fez a mediação, né? Temos ele como amigo em comum, então muito obrigado. Nos brinda agora, inclusive, com esta mesa aqui, né, com bolo, com pão. Pois é, rapaz. Né, só coisa boa ali. E o que eu gostei foi que os seus patrocinadores aí, né, muitos, a maioria, tudo voltado para a saúde, para o embelezamento, para o bem-estar. Então, parabéns por esse né, tem uma ideia de fazer isso, porque... Assim, por esse grupo aí que tá lhe apoiando. Inclusive, quando eu fui para o Dr. Breno, eu disse que ele falou sobre alimentação. E pão é vida, viu? Eu como todo dia. Eu como todo dia numa padaria. Ele disse, como é que você vai fazer tratamento para emagrecer comendo na padaria? Eu digo, meu irmão, lá é restaurante também. E mesmo no café da manhã, eu como com muita qualidade. Isso é fato mesmo. Não, exato. Eu como todo pão, eu como todos os dias. Meu café da manhã. Vamos entrar nesse assunto já? Pode. Deixa eu me apresentar, porque tem gente que não sabe que eu sou eu. Ou fica achando que eu não sou eu, mas sou eu. Aquele antigo, né? Eu já pesei 150 quilos. Então, esse é um assunto que eu gosto de dialogar, que é de superação, sabe? E tanto trouxe isso também para pautas minha enquanto deputado. A implantação de cirurgia bariátrica no estado da Paraíba foi uma luta minha, ainda com o Daniel Beltrame. Eu não fiz bariátrica, o meu procedimento foi outro, foi um balão intragástrico, mas esse é um assunto que eu gosto, né, porque eu me sinto assim, o meu sentimento é de que eu tenho uma doença crônica e tenho que fazer minha terapia todos os dias, meu remédio controlado todos os dias, que é controlar minha alimentação e me exercitar. Todo dia eu faço atividade física, eu me incorporei, né, e hoje... eu mudei virei minha chave. Às vezes bebo, mas bebo com muita moderação, tomo minha jureminha, mas com muita moderação. Então, parabéns aí, quando eu vi seus patrocinadores, já fui pesquisando aqui alguns, já fui olhando, e parabéns. Estou aqui à sua disposição, estou como deputado federal, tenho uma trajetória já de 4 mandatos de deputado estadual, representando a Paraíba, representando bandeiras, causas que eu sempre... defendi, e aqui à sua disposição, agora é com você. Você pergunta e eu vou responder. A ideia do programa é que seja exatamente isso, um bate-papo informal. Porque normalmente quando as pessoas vão falar sobre política, a gente até estava conversando nos bastidores, o país vive um clima muito de polarização, que é um clima de guerra mesmo. Eu lembro que 2 fatos na política brasileira me assustaram muito. Foram 2 reações. A reação de um público quando o neto do presidente Lula faleceu.
e a reação de outra parte do público quando Jair Bolsonaro levou a facada. Você não precisa gostar de Lula e você não precisa gostar de Bolsonaro. Mas quando a gente tem um país em que as pessoas comemoram desgraça, comemoram morte, é algo extremamente assustador. Eu lembro que à época eu escrevi como é que as pessoas vibravam pela morte de uma criança de 8 anos, que, a despeito de quem é o avô, não tem culpa de nada. Mas vamos lá. Você foi deputado estadual por 4 legislaturas, tinha, à época, uma reeleição tranquila para deputado estadual e optou, eu vou começar pelo passado, e optou por ser candidato a federal. Por quê? Minha região e as bandeiras que eu defendo, eu não vejo uma representação na Câmara Federal. Guarabira, que é minha cidade, eu sou de Guarabira, tenho o maior orgulho disso. O último deputado federal eleito foi meu pai, Roberto Paulino, que foi governador da Paraíba, lá em 94. E de lá para cá, não tem tido essa representação. E hoje, o poder que tem um deputado federal, que está muito mais poderoso do que antigamente, inclusive eu discordo desse excesso de poder. Eu sou talvez o único deputado federal que fala claramente sobre isso. Eu acho que a gente tem que rediscutir essa metodologia em relação às emendas parlamentares. Mas a regra do jogo é essa. E dentro dessa regra do jogo, nós, da região do Brejo, está perdendo importância, relevância na geopolítica paraibana. Sim. Se talvez fosse no mesmo... Hoje não tem nenhum representante de fato do Brejo. Não tem. O pessoal vai em busca do voto e devolve com migalhas, né? E isso, realmente, a região ela tem perdido. E também pautas que eu defendo. Por exemplo, eu defendo a interiorização da FUNAD. A FUNAD é a fundação que cuida das pessoas com deficiência. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Foi pauta do debate de governadores, por conta, inclusive, que eu já comecei a provocar isso constantemente. Então, tem bandeiras que eu defendo, que eu busco, que eu não vejo na bancada federal tendo, né, uma fala e tendo uma canalização desses recursos para a gente poder fazer políticas de forma mais consistente em relação a isso. Qual é o meu projeto? Eu tenho um projeto de interiorização da FUNAD para que todas as regiões do estado da Paraíba tenham um equipamento que cuide melhor das pessoas com deficiência. Tem um dado que me preocupa muito. A maioria das pessoas com deficiências analfabetas estão no Nordeste brasileiro e a Paraíba não está com esse número, preocupante. Sim. Por que isso? Porque, via de regra, as pessoas que precisam de buscar uma terapia moram distantes de suas casas. Então, ou você estuda ou você se trata. E a ideia é criar equipamentos mais próximos de suas residências para que ela possa conciliar a alfabetização, o estudo, as suas terapias, o direito ao lazer. Não é raro, não é difícil a gente encontrar uma mãe, por exemplo, que tem que sair de casa de madrugada, na mendicância de um carro da prefeitura, para vir fazer uma terapia em João Pessoa, às vezes de 40 minutos ou meia hora, né, que tem que voltar para sua casa. Isso às vezes vai dar umas 5 horas entre percurso, entre tudo mais, até juntar a lotação para vir. E digamos que ela tenha outros filhos que precisam de uma atenção, sejam típicos ou atípicos, mas que precisa da atenção da família. Então isso desestrutura toda a família. Que muitas vezes isso é um processo extremamente humilhante, né? Isso, cara. Para ter acesso ao carro, para vir para cá e tal. Então, essa é uma pauta que eu não vejo sendo discutida, sendo debatida, sendo canalizada com recursos como deve ser, né? Então, é uma bandeira que eu me propus a abraçar, sei do desafio que corro, porque hoje, para fazer política, ou você tem que estar no polo dos extremismos, como você colocou muito bem, e eu rechaço os extremos. Para mim, eles amam se odiar. Sim. Isso é um maquineísmo preocupante. É necessário para eles o ódio. Exato. E para quem está fora disso, quem está fora dos extremismos, às vezes a turma do Centrão, né, é um pessoal mais afeito, às vezes até o business da política que existe, né? Então, eu nem faço negócio e nem grito. Eu me sinto hoje um político até em extinção esse perfil, porque eu não vou me sujeitar a ser ridículo. Eu tive a oportunidade de votar 2 vezes, porque postura não está em partido político. Claro. Postura você tem ou você não tem. Você está num partido do Centrão. É tido como centrão. Né? Depende do estado. Né? Tido aqui como centrão. Aqui é mais centro-esquerda, né? O Republicanos, mas ele foi constituído mais centro. Mais centro-direita. Mais centro-direita. Mas dá liberdade para defender as pautas e as bandeiras que cada um pode defender. Isso é interessante. O que é que eu digo hoje? Partido hoje, isso perdeu muita relevância. Hoje, partido é como banco. Você tem que ter amizade com o gerente. Sim.
porque ele vai apresentar a você a melhor linha. No caso do partido, é com o presidente. É com o presidente. Porque hoje tem gente, tirando esses extremos, todo mundo pode dialogar com todo mundo e faz parte. Agora, é importante que você tenha a sua postura, né? Então, eu gosto de dizer, brincando, que eu sou do Flamengo, mas não odeio o Vasco. E dentro do Flamengo, por exemplo, nós temos duas figuras emblemáticas. Tem Zico, sim, e tem o goleiro Bruno. Sim. Quem é que você tem como referência? Quem é que você se agrada mais? Da vida de Bruno, que acusado de matar a mulher, Elisa, ou prefere Zico, que é um herói nacional? É a sua preferência. Então, no MDB, por exemplo, que eu fui do MDB vários anos, né? Tem o Ulisses Guimarães e tem Eduardo Cunha, por exemplo, né? Que hoje apoia e é apoiado por Flávio Bolsonaro. Né? Aí eu digo, mas em todo lugar vai ter isso. Na igreja vai ter aquele padre que tem postura e aquele padre que não tem postura. É aquela história que em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Faz parte. E aí você vai se assemelhar a quem você quer. Os bem-aventurados devem andar juntos. Eu tive, lamentavelmente, porque eu não vejo isso com felicidade, um deputado, por exemplo, que comete um ilícito, eu não acho isso bonito. Né? Mas a gente tem que ter responsabilidade com isso. Eu votei para manutenção, porque um deputado, quando ele é preso, a Casa Legislativa tem que se pronunciar. Sim. Dizer que aquela prisão deve seguir, ela é justa ou não. Eu votei em 2 oportunidades para manutenção de prisão de deputado. Um aqui na Paraíba, uma deputada da extrema esquerda, acusada de corrupção, e votei para ela continuar presa. E outro caso foi um deputado da extrema direita acusado de assassinato, o que matou Marielle Franco. Sim. Votei pela prisão dos dois. A minha postura é quem diz isso. Não é porque é meu amigo de partido que eu vou dizer sim ou vou dizer não. Né? Então, com muita consciência, me posicionei. Seja de esquerda, seja de direita, me posicionando. Sem ser radioativo. Lhe pergunto, hoje você está num partido que é de centro-esquerda, quer dizer, é um partido de centro, é literalmente um partido de centro. Isso. E ele vai se alocar na centro-direita ou na centro-esquerda de acordo com o estado onde ele está. A gente cita Paraíba, que ele está hoje mais na centro-esquerda, embora eu não consiga enxergar Lucas como um camarada de centro-esquerda. Lucas está no Progressistas, que também é um partido nesse mesmo padrão. Em Minas Gerais, o Republicanos é... Em São Paulo é com Tarcísio, por exemplo. Em Minas Gerais, com Cleitinho. Mas Ranieri é um camarada de centro, está muito claro, mas mais de centro-esquerda ou mais de centro-direita? Vai depender muito da pauta. Por exemplo, se você me pergunta, eu estou aqui agora, acompanhando nossa entrevista, um oficial de justiça, sim, que tem uma pauta, a categoria tem uma pauta para o porte de armas dos oficiais de justiça. Isso seria uma pauta mais à direita. Isso, e os agentes socioeducativos. Eu estou votando favorável, estou ajudando, inclusive, na comissão que eu faço parte, da Comissão de Finanças e Tributação. Ranieri, você é contra ou a favor de aborto? Sou contra. Você é contra ou a favor ao armamento generalizado? Sou contra. Eu acho que quem tem que ter, quem está no sistema judiciário como um todo, deve ter porte de arma. Fora disso, não. Nem mesmo aqueles profissionais, por exemplo, há uma leitura de que jornalistas, em algumas situações, podem ter. Eu preferia que não, no meu mundo ideal. O mundo ideal de Ranieri Paulino ninguém tem arma, nem existia, porque a arma foi feita para ferir o outro. Né? Então, isso no meu mundo ideal. Mas está no mundo real. No mundo real, eu defendo as forças de segurança e de serviços judiciários que tem, que realmente precisa, porque ali eles podem ter sua integridade ameaçada de alguma forma. Então você poderia dizer que ideologicamente você é um camarada equilibrado que avalia as pautas de acordo com sua realidade, sem uma prisão a um espectro ideológico. Sim. Eu acho que é possível, assim. Claro que é. Será que é possível, como eu disse agora, ser flamenguista e não odiar o Vasco? Deveria ser, né? Mas nos extremos não é. Se você se você for fundamentalista do PT, você não pode nem dar uma boa noite a quem eu sou fundamentalista do Corinthians. Pois é. Mas não tem isso? Tem. Eu não sou fundamentalista. E até o fundamentalista de Ranieri, eu discordo dele. Sim. Que eu acho que a gente tem que ter senso crítico. Olha como é que eu faço meu materialzinho de campanha. Olha que coisa interessante. Avalie, melhor, pesquise, avalie e compare. Avalie, não só comigo não. Sim. Isso aqui é uma exortação a todo mundo. Está pensando em votar em fulano? Pesquisa sobre ele, avalia, compara com os outros e toma a sua decisão. Eu acho que isso é importante. Inclusive, voto radical, quem não quer sou eu. Ranieri, você é muito ousado dizer que não quer votar. Não quero, porque ele vai cobrar de mim que eu seja radical. Ele vai cobrar de mim que eu visto uma peruca como o Nicolas vestiu. Eu não vou usar uma peruca. Eu não me sujeito a isso. Falei de Nicolas, aí a turma da esquerda. Não, então deixa eu dar outro exemplo. Tem o Glauber,
Sim. O deputado do Rio de Janeiro chutou. Um assessor, né? Não, assessor não. Uma pessoa que fez uma pergunta a ele, estava provocando ele, e ele chutou. Está errado. Foi suspenso só. Era para ser cassado. Tem que ter liturgia. O mandato de deputado federal tem que ter uma liturgia. Não pode fazer palhaçada ali, não. Agora, infelizmente, tem pessoas que se sentem representadas com esse tipo de postura. Então, se você quer que eu lhe represente com essa postura, por favor, passe adiante. Vote nos Glaubes, vote nos Nicolas, vote quem vai estar gritando, quem vai estar usando peruca. Você pode ter coragem, e para dizer isso tem que ter coragem. Eu lembro demais, quando era deputado estadual, a minha fala, eu conseguia contrariar os dois polos. Porque ficava Cida de um lado, o Valbe do outro, e o meu discurso era os dois contra mim depois. Se juntavam contra mim. Mas eu queria observar uma coisa sobre isso. Tem muito, você sabe mais do que eu, me permita chamar de você. É você mesmo. Idade. Até preferia a gente estar com um trabalho de rejuvenescimento. Né? Tem muita coisa que é tão cenográfico que você vê nas assembleias da vida, nas câmaras de vereadores, que as pessoas não conseguem mais acreditar que aquilo ali tem uma briga mesmo. É tão performático. Isso, exato. Mas está certo ou está errado? Óbvio que está errado. Porque se você desligar a câmera, a gente vai conversar nessa mesma forma. As minhas ideias correspondem aos fatos da minha vida. Que é importante que a gente faça isso também. Está coerente? O que você está falando, está praticando? Eu não tenho um processo na justiça. Um processo na minha vida eu não tenho na justiça. Não tenho. Nunca fui acusado de corrupção. Ah, mas tu é de centro-esquerda, o povo não é corrupto lá? Não tem esse carimbo? Cada um responda por si. Claro. Eu respondo pela minha vida. Pela minha vida eu respondo. E pode perguntar, meu irmão, pode espremer. Agora esprema mesmo. Dá um Google aí, esprema. Eu peço que façam isso. Quem é que faz isso? Manda essas figurinhas dos extremos fazerem isso, esprema. Às vezes nem tem conteúdo, uns porque não tem conteúdo. São terraplanistas mesmo. Torneira muito apertada tem vazamento. Né? Porque às vezes não tem conteúdo porque são terraplanistas mesmo. Infelizmente. Sim. Infelizmente. E o outro, na ficha corrida, é terrível. Eu criei a tornozeleira eletrônica, é uma lei minha. Quem foi usar foi Ricardo Coutinho. Quem diria, né? Eu era deputado estadual, eu sou o autor, foi um juiz de execução penal de Guarabira, doutor Bruno Isidro, que fazia um piloto lá em Guarabira sobre isso, me trouxe como proposição para eu apresentar como deputado estadual, apresentei e é lei na Paraíba. Quem implantou tornozeleira eletrônica na Paraíba foi uma lei de minha autoria. Como eu imaginaria que um dia o ex-governador, inclusive paladino da moralidade, estaria usando? Ele usou tornozeleira eletrônica. É bonito isso? Não. Mas é uma vergonha. Aí veja só. Você citou Ricardo, e eu vou citar Ricardo, porque você citou. Recentemente, uma pesquisa do Polêmica Paraíba, do Seta Polêmica, coloca Ricardo em primeiro lugar como um dos mais citados para a eleição de deputado federal na Paraíba. Em segundo lugar, Cabo Gilberto. Mas vai ao encontro do que eu estou expondo aqui. Porque hoje é muito bom vestir a roupa do extremo, porque vai ter um público que está seguindo isso. Sim. Né? E aí vai naquela linha da postura. Sinceramente, tenho nada pessoal contra Ricardo, apesar que sempre fiz oposição a ele. Eu sou o único político da Paraíba que nunca votou nem Ricardo nem Cássio. Um único, não tem outro. Pode pesquisar. Isso me torna melhor? Não. Me torna exclusivo, me torna diferente. Né? Mas vai ao encontro do que eles querem. Então, nada pessoal contra... Até Cabo Gilberto me dou muito bem com ele, mas é performance, é estilo. Eu, sinceramente, minha eleição é muito mais difícil que a de Ricardo e do que a de Cabo Gilberto. Porque a gente que não grita, a gente que faz reflexão, é mais difícil. Quem não faz business, é mais difícil. Mas eu prefiro estar assim. Você chama de business o que a gente chama de conchavo, né? Não, eu chamo até coisa pior. Eu chamo de job mesmo, se você quiser que eu... É o job. É o job. É o banco macho, bicho. Oxe, é o job. E a história do banco macho... Sinceramente, aquelas farrinhas não me chamem não, que eu não vou não. Minha dieta permite não. Tem gente de direita, tem gente de esquerda Tá todo mundo, de todos os poderes. De todos os poderes. Executivo, judiciário. Ó, Ranieri Paulino, por exemplo. Eu vou fazer pergunta polêmica. Ranieri pergunta assim, todo deputado que vem aqui pergunta, qual é a tua posição em relação às bets? É uma pergunta interessante. Eu sou contra bets. Me posiciono contrário. Inclusive porque bets, eu acho que é uma porta aberta para evasão de divisas. Evasão de divisas
é porta aberta para crime organizado. E tudo isso tem prejudicado a vida financeira do povo, das famílias, e prejudicado a saúde mental das pessoas. Sim, Quem tem responsabilidade com a sociedade tem que discutir isso. Eu aprovei já uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação sobre essa pauta. Nem todo mundo tem coragem de fazer essa discussão, esse debate. Não tem. Não tem coragem de fazer essa discussão, até porque, oficiosamente, há informações, há o diz que me diz, de que há muitas bets financiando figuras da política. Sim. E aí você me pergunte quem, que eu não sei. Mas fulano, de repente, aparece com dinheiro e, assim, quem se beneficia com isso? Porque o que você tem história de famílias que perderam tudo, que foram devastadas por causa do vício do jogo. Inclusive suicídio. Muito. Tem um caso recente aqui na Paraíba, sabe? Me diga uma coisa. Pois não. Quatro mandatos de deputado estadual. Qual o maior legado? Ou quais são os maiores destaques que você entende de vitórias, de conquistas, como uma prestação de contas para o povo da Paraíba? Eu vou falar, a lei que teve maior repercussão, teve repercussão nacional, a lei da ficha limpa. Na Paraíba, condenados por improbidade não podem ocupar cargo público. Isso é uma lei de minha autoria desde 2010 que isso existe. Sim. Inclusive, eu até me aprofundei nisso também. Por exemplo, condenados na Lei Maria da Penha não podem ocupar cargo público na Paraíba. Teve até um caso de um ex-prefeito aqui de uma cidade grande, da Paraíba, que quando deixou a prefeitura, que estava querendo ocupar um cargo público e não pôde, que era um condenado na Lei Maria da Penha. Isso é uma lei do deputado Ranieri Paulino, um homem. Um homem. Um ex-prefeito. Não, estou dizendo eu sendo homem, porque geralmente são pautas feministas, e eu acho que homem tem que tratar sobre isso. Sim, claro. Na maioria das vezes, quem bate em mulher são homens. Pode ter casos entre duas mulheres, Sim. mas a maioria das vezes são homens que são agressores. Tem que partir de nós. A gente tem que fazer essa pedagogia, tem que ser a partir de nós. Então, eu apresentei isso, estou colocando aí, né? Na Assembleia da Paraíba, como a pauta PCD veio para mim, e não fui eu que escolhi, teve um caso concreto, um jovem de Cuitegi que sofreu um acidente, ele era surdo, foi para o hospital não tinha intérprete, e ele depois pediu à irmã dele para se comunicar comigo, para que eu fizesse uma lei para ter intérprete de Libras nos hospitais da Paraíba. Apresentei, é lei hoje, e inclusive hoje é lei, está tramitando na Câmara dos Deputados, lei de minha autoria também. Eu sou da comissão PCD, conseguimos aprovar lá. Mas isso criou um magnetismo para outros tipos de deficiência. Hoje todo mundo está falando sobre autismo, mas na Assembleia da Paraíba ninguém falava sobre isso. Eu que falava sem ter especialidade, sem ter familiar, só pela sensibilidade, pela causa, e fizemos muitas pautas nesse sentido. Inclusive, algo muito relevante, nós criamos, não existia, toda casa legislativa tem as comissões temáticas para discutir os temas. Comissão de Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, de Segurança Pública, aí vai. Não existia a comissão temática em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Foi um projeto meu que implantou essa comissão na Assembleia, e ali foi um grande ambiente, um ambiente institucional para a gente fazer as discussões e as proposições. Então, o censo da pessoa com deficiência na Paraíba foi lei a partir da nossa autoria, e isso fez com que a gente, de forma mais assertiva, pudesse estar fazendo as discussões. Quando hoje eu falo em interiorização da FUNAD, é justamente com base nessas estatísticas, nesses números lá do censo. Você vê que tudo tem uma integração na minha atuação parlamentar. A gente tem que criar o ambiente, depois em busca do orçamento, tem que ter tudo isso para que, de fato, na ponta... As pessoas acham que é simplesmente botar a lei no papel, né? Aprovar e pronto. E que, de fato, na ponta a gente consiga. Agora, aprovei no orçamento democrático a FUNAD para Guarabira, para a região do Brejo, né? E o governador já me garantiu isso. Então, a gente fez essa construção toda para chegar onde chegamos. Então, são tantas pautas, Caco, é tanta coisa que aconteceu de positivo nesses 16 anos como deputado estadual, né, que eu me orgulho muito disso. Né? Eu lembro, o governo Ricardo foi um governo muito difícil institucionalmente. Ele é o maior defensor da democracia fora da Paraíba. Na Paraíba foi totalitário mesmo. Né? Então, no governo Ricardo, ele asfixiou a OEPB,
Ele só não passou com o trator em cima da defensoria porque não sabe pilotar trator, senão passaria por cima, como fez o do Ceará, né? Eu disse que o cabo não tinha polêmica, viu, Caio? Não, mas eu tô rememorando. Sim. As pessoas não podem esquecer. Porque não adianta defender democracia e não respeitar as instituições. Tribunal de Justiça, Ministério Público via asfixiado. Hoje eu entendo por que queriam asfixiar o Ministério Público. Para não cumprir o papel que deve cumprir. Porque quem está à margem não pode, o Ministério Público é eficiente, não. Quem está fazendo coisa escondida não pode fazer, não pode instrumentalizar esses órgãos fiscalizadores. O maior escândalo de corrupção foi aonde? Foi a Calvário, claro. O governo Ricardo. E a gente não pode fechar os olhos para isso, não. E aí, né? O discurso é que foi inocentado. E não é bem assim, né? Eu não conheço muito o processo, não. Eu lembro bem quando eu estava na Assembleia e via como era. Como era, a gente podia dimensionar, inclusive, como eles faziam as coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem que refletir sobre isso. E um grande papel que eu tive como presidente da Comissão de Orçamento foi garantir o orçamento para essas instituições. Eu era uma voz quase isolada, porque todo mundo tinha medo dele, e eu lá, com meu estilo, com muita educação. Eu não vou ferir a honra de ninguém, em nenhum instante. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou contextualizando, colocando, mas sem ferir a honra de ninguém. E fui uma voz. Fui uma voz que... Ele fez tudo para me derrotar, acabou que fui eleito, e meu mandato continuou em defesa de categorias importantes. Eu fiz as pazes do governo da Paraíba, com o governador João Azevedo, com a UEPB. Eu fiz as pazes, porque tem que trabalhar em harmonia, da Defensoria Pública com o governador. Eu fiz as pazes do fisco com o governo da época. Tudo isso estava brigado por causa de Ricardo. Mais homem, técnico administrativo era a categoria que mais sofreu no governo de Ricardo. Eles fizeram uma greve no governo socialista. Fizeram uma greve, o governo não aceitou essa greve, mandou zerar o contra-cheque, ainda mandou demitir algumas figuras. É um contrassenso absurdo. É um contrassenso ideológico absurdo. Talvez se der um Google aí, Ranieri Paulino, técnico administrativo, processo, vai encontrar alguma coisa. Isso faz anos, né? Mas eu consegui, com diálogo, fazer com que o governo João, que eu sou aliado do governo João, só quando o Ricardo Coutinho saiu. Quando romperam, aí eu fiz uma aliança com o governador João Azevedo e trouxe todas essas pautas para a gente poder dialogar. Ranieri, você conseguiu tudo? Não. Tem coisa que eu ainda estou frustrado, por exemplo. Tá aí. A criação da Agência da Defesa Agropecuária. Eu acho que o governo João podia ter criado, não criou. Veja. Sou aliado dele, mas estou aqui para criticar também algo que não funcionou. Tem uma matéria aqui, foi o primeiro que eu peguei, tá? Ranieri Paulino quer diálogo do novo governador e os técnicos administrativos. Pronto. Que ano é isso? 2019? 28 de janeiro de 2019. Olha aí, tá vendo? O Google é meu aliado. Olha, esse negócio aqui... Caco, isso não é de brincadeira não, meu irmão. Porque você pesquise, avalie e compare. Pesquise, avalie e compare. Inclusive, eu quero ser comparado com o que eu estou falando hoje, do que eu falei há 10 anos atrás. Vai ver que tem uma coerência. Porque o aliado, ele pode ser aliado sem ser submisso, sem ser bajulador. Eu não sei fazer política desse jeito, não. Sou aliado mesmo, viu? Sou uma pessoa que sou aliado, não conspiro, não tem tratativa, mas eu acho que a gente tem que mostrar. Tá aí, estou aqui até com um amigo dizendo, Ranieri, fala das estradas. Algo que me incomoda, algo que está me incomodando no governo Lucas são as estradas, inclusive da minha região. Bati forte, eu era até inconveniente. Teve uma vez que o governador ia lá para Guarabira, aí eu falei com o DR, olha, o governador está indo a Guarabira, eu só desejo uma coisa, que ele caia em alguns buracos. Foi. Mas eu fui para Esperança recentemente, tem um trecho bem complicado. Né? Disse que ele caiu em alguns buracos, para ele sentir o que eu sinto no dia a dia, o que as pessoas sentem no dia a dia. Né? Mas também o mesmo que trouxe essa fala até inconveniente, foi o mesmo que ontem foi gravar um vídeo agradecendo o trecho que está sendo reconstruído, reestabilizado, especialmente começando ali em Guarabira, indo para Lagoa Grande. Né? Até porque você não precisa deixar de reconhecer o que está correto por criticar o que está errado. Né? Aí o que é que a gente tem que fazer agora? Por exemplo, eu estou reivindicando uma residência do DR na nossa região, porque o governo João ampliou muito, fez muita estrada, mas a gente precisa ter o órgão que dê manutenção do dia a dia, para que não chegue no que chegou. Né? E chegou também por conta das chuvas, tudo eu tenho compreensão, mas eu tenho que refazer a reivindicação, tenho que cobrar, porque é meu nome que vai para o rádio.
Sim. Quem mora em Guarabira, quem tem casa em Guarabira, rádio, sou né? eu. Lá tudo é rádio. O povo liga, ei, esse deputado tá fazendo nada não? E esse buraco aqui? Hoje quebrei o pneu furou, tal. Aí bota meu nome no rádio. Se faltar qualquer coisa no hospital, é meu nome que vai pro rádio. E é pra fazer isso mesmo, não tô achando ruim não, porque eles confiam em mim. Eu quero é ser cobrado. Claro. O povo de Guarabira, o povo do Brejo, o povo da Paraíba confia no meu trabalho. Por isso que eles sempre, quando mencionam a reivindicação, botam @Ranieri Paulino para buscar uma solução. E assim eu tenho feito. Política é isso, é compromisso. Veja só, eu quero falar, na segunda metade, a gente já vai para a segunda metade do programa, eu quero falar sobre as eleições desse ano e também quero falar sobre 2028. É inevitável. Mais homem. Mais homem, é impossível não falar. Onde eu tô pagando a última eleição, você já vai falar em 28, Antes eu quero voltar a falar dos nossos parceiros. Eu vou falar rapidamente hoje, porque aumentou o número de parceiros e a partir de quinta, Caio, se Deus quiser, a gente vai, nesse momento do meio, a gente vai colocar um videozinho com os parceiros. Tá? Os vídeos dos parceiros. Vou agradecer rapidamente a Agência Impacto. Já falei no começo, você pode contar com a Agência Impacto, com o Júnior Estética, com o Dr. Breno Bonfim, Dani Almeida, nutricionista, Mike Santos, personal trainer, Estúdio A, Estética Avançada, Eldon Barbearia, Faculdade Internacional Cidade Viva, Concept Estúdio de Pilates, Panificador Acácia e faltou um. E aí eu vou falar sobre esse um que eu acho que a gente acabou não colocando a logo, que é um novo parceiro do podcast, que é o LA Spa, Altiplano e Paraíba Mal. A unidade do Altiplano já funciona e a do Paraíba Mal será inaugurada no próximo sábado. Para você cuidar do corpo, para relaxar. Tem uma sala lá, escalda-pés. Meu irmão, o cara que é deputado, tá a semana toda lá em Brasília, no estresse. Vá lá, passe meia hora, você não quer sair não. Primeiro responder zap com escalda-pés, né? Exatamente. Pelo menos vai relaxar. Mas é bom com esse LA aqui do Live Mall, muito Pronto. bom. Vamos lá. Deixa-me falar. Vai para onde, Guido? Deixa-me perguntar. Como é que você vê? A gente teve uma pesquisa recentemente. Você está no Republicano, você está na base do governador, você acabou de falar isso. Só que você discute política com muita tranquilidade. Como é que você vê essa aproximação de Efraim a Cícero? Eles se juntaram para bater em Lula. Bom, essa aproximação, está muito claro que um vai apoiar o outro no segundo turno, mas eu falo também da pesquisa em que Efraim está colando Cícero. Não. Sim. Olha, eu dei uma declaração, até mandar um beijo para ela, Michele Marques, uma colega sua, que tem um portal em Guarabira. Eu falei sobre isso tem uns 2 meses, falando sobre o derretimento da candidatura de Cícero. Até repercutiu muito na época. Fingiu o teto e está derretendo. Né? E está derretendo. E eu vejo, se tiver segundo turno, estamos trabalhando para ganhar no primeiro turno, mas pode acontecer ou não. Claro. E o segundo turno, o cenário que eu vejo é com Efraim. Inclusive, Efraim me agradeceu com essa declaração, né? Quando eu falei lá no Portal Mídia. E é o que eu acho. As pessoas podem achar que isso é uma vontade que seja, mas na verdade é uma leitura. Exato. Contexto, aí né? Essa última pesquisa está mostrando muito isso, a curva, né? De ascendência de Efraim. Agora, acho que é um voto mais de Cícero que pode migrar para Efraim. Isso pode acontecer, né? E a outra parte de Cícero migrar para Lucas e aí consolidar o primeiro turno. Você vota em Lucas, óbvio. Para o Senado, como é que você está votando? Voto no meu partido, com Nabor Vanderlei. Primeira suplente, inclusive, é Daniela Ribeiro, uma amiga pessoal, foi colega deputada estadual comigo. E a segunda vaga, voto em João Azevedo, foi um grande... chapa fechada, então. Né? Não, eu não sei fazer diferente, não. Eu acho tão estranho. Eu vi uma publicação de uma prefeita que vai ter 3 senadores. No material dela, botou 3 senadores. Eu vi essa do interior, lá do sertão, né? Rapaz, essa mulher tem que dar aula por aí, palestra. Eu vi não sei nem quem é. Eu comentei um vídeo de uma colega jornalista, eu não lembro quem foi, que ela fala assim, tire as crianças da sala. Pronto. Acho que foi a Adriana Bezerra. Vai começar... É a cara dela isso. Vai começar o cruzamento. Aí bota um som sensual, uma música sensual.
E aí ela mostra, você tem casos na Paraíba que o camarada está votando, tudo bem, João e Veneziano, há uma certa lógica dentro do aspecto do espectro da esquerda, né? do espectro da esquerda tem. Aí outro está votando em João e Nabô, seria o correto. Aí tem gente que está votando em Nabô e Queiroga. Aí um amigo meu disse, rapaz, eu vi um adesivo Queiroga e Veneziano. Ele disse, aí também. Aí já esculhambou demais. Eleição de senador, eu sempre votei de acordo com a chapa. Aí teve uma eleição que só foi meu pai candidato a senador, e a outra vaga a gente não tinha, só tinha um, né? Aí era candidato, era Nelson Júnior, da UEPB. Sim. Liguei pra ele, porque esse pessoal às vezes quer mais assim, né? Podia no... Mais erudito, né? Do espectro diferente do meu. Ô, Nelson, eu quero votar em você senador, você aceita? Mas ele aceitou. Pela UEPB, porque ele é o maior defensor da UEPB, eu também, ó, pela causa, vamos estar juntos, é um amigo que eu tenho, votei nele, não fiz campanha, né? Mas meu voto pessoal foi de Nelson Júnior para senador da República. Veja só, eu fui criado muito, eu nunca tive, o único agente político partidário que eu tive efetivamente na família foi minha avó, que foi vereadora lá em Imaculada, em... Terra boa. Eu tenho um amigo lá, Edmilson, que é policial militar. Não conheço. Gente da melhor qualidade. Meu pai mora lá, minha avó mora lá. Mas eu sempre fui criado muito no universo político. E eu sempre gostei muito de política. E quando a gente estava falando dessa história de senador, eu lembro que você votava casado, você votava governador, senadores, deputado estadual do partido ou da coligação e deputado federal da mesma forma. Lembro que em uma campanha que eu não vou lembrar quando, tinha uma música, eu sempre gostei muito de música de campanha. Já sei. A Paraíba é quem diz, Ronaldo, Humberto e Mariz. Era uma coerência. No dia 3, voto dos 3. É. A integração, inclusive, é o que eu tenho defendido. Sim. A minha defesa para a gente eleger João, Nabô e Lucas é integração. Se tiver os 3 juntos, a gente tem chance de ganhar os 3. Se não, eu não sei. Eu escrevi um texto há uns 6 meses, eu acho. Quando começa a ideia que Nabô se efetiva realmente, eu escrevi e falei, olha, veneziano precisa se cuidar. Porque Nabô vem com a força do sertão. E com uma capacidade, você conhece muito bem, uma capacidade de articulação política dele, do Hugo, muito grande. Deixa eu lhe perguntar, óbvio que eu não vou lhe perguntar se eu... Lá em Guarabira, a prefeita de Guarabira, que é minha adversária, vai votar em Nabô, não vai votar em André Gadelha, não. Então vocês estão juntos. Ela veio pro meu partido, né? Né? Ela que lhe apoiou, eu até fiz um convite a ela, já que ela mudou de senador, já mudou de governador também, porque o governador dela era Efraim, hoje é Cícero, né? Então, quem sabe ela pode mudar mais uma vez e votar com o Lucas para governador, né? E para deputado federal? Eu acho difícil, porque lá ela vota uns 4, 5. É igual a prefeita lá de 3 senadores. Tenho um respeito à prefeita Léa, não tenho problema pessoal com ela. Quando eu assumi o mandato de deputado federal, olha, isso é importante. Sim. Porque sinaliza muito do que eu sou. Adversários políticos, não pessoais, né? Homem, se tiver só uma cadeira aqui, eu me levanto e fico sentado aqui, prefeita. Até por é uma uma mulher, questão de respeito, né? Merece meu respeito. Claro. Sempre a gente tratou, sempre nos tratamos com respeito. Ela também me trata com respeito. Isso é muito bom pontuar. Mas, além disso, tem que ter a relação institucional. Claro. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão. É porque você, desculpe, o mandato é um CNPJ. Pronto, exatamente. Quando eu assumi o mandato de deputado federal, o primeiro ofício que eu fiz para o governador da Paraíba, me colocando à disposição, integrando a sua bancada. Meu segundo ofício foi para a prefeita da minha cidade, me colocando à disposição dela. Fiz. Imagina nesse clima hoje que a gente vive, de rivalidade. Lula e Bolsonaro trocando ofício. Existe? Pois uma cidade do interior, como Guarabira, está dando exemplo ao Brasil. Pelo menos minha parte eu estou fazendo. Porque eu acho que nós temos que cumprir esse papel. Lula e Bolsonaro não faz ofício porque Bolsonaro está proibido de escrever e porque Lula não sabe. Então... Pra mim, isso ia ser pior. A sua fala. Um não sabe escrever, outro não sabe ler. Eu achei que você ia dizer. Ainda bem que você não disse isso. Não, um está proibido e o outro não sabe. Então... Eu quero esse corte para mim, viu? Vai me lascar com os companheiros. Não posso não. Isso aí só pode ser divulgado depois da campanha. Mas a maior ação que Guarabira tem para fazer justiça ao presidente Lula, a maior ação que eu, enquanto deputado, você perguntou de ações legislativas, enquanto obra,
Foi o IFPB que eu levei para Guarabira há 18 anos atrás. Eu era deputado estadual. Deputado estadual em Brasília vale muito pouco. Quem vale é congressista, sim, senador e deputado. E eu consegui isso com o governo Lula, especialmente com o ministro Haddad. Eu trago sempre esse reconhecimento. Haddad é um camarada que eu acho que é um bom quadro da política, colocado em lugares errados, em momentos errados. Por exemplo, Haddad não tinha que estar nunca tinha que ter ido para a economia. E até agora, essa eleição mesmo, eu acho que ele devia ser preservado para ser o candidato a presidente. Pois é. Eu acho que é um grande nome para ser presidente, como também acho que Tarcísio seria um grande nome também. Para a gente arrefecer esses anos. Sim, precisa de alguém que arrefeça esses anos. E Tarcísio conseguiria fazer isso muito bem. Mas você pode perguntar em que eu voto, não tenho dificuldade com isso. Não, vou perguntar. Antes de ir para 2028, presidente da República. Pela razão que eu já, inclusive, expus aqui, eu voto no presidente Lula pela maior ação que eu consegui na minha ação política foi levar um IF. O IF ele tem o poder de mudar a realidade das pessoas. É um vetor de desenvolvimento, de formação das pessoas. Foi a maior conquista que eu tive, sabe, que eu consegui fazer enquanto deputado. Realmente que juntei um pool de pessoas para isso, para me ajudar. Sim, claro. Mas iniciou comigo. Minha primeira audiência como deputado estadual, eu com 150 quilos, foi na escola técnica, não era nem IF, escola técnica. E o professor João Batista disse, me dê aqui um dever de casa para eu realizar esse sonho. Realizei e agora já tenho outro sonho, que é levar a Universidade Federal para a minha região, especialmente na área de saúde, pela ampla reforma que nós estamos fazendo no Hospital Regional Antônio Paulino Filho, que pode ali ser um hospital escola para estar formando as pessoas. Então, tem esse reconhecimento. Mas, e agora assim, que eu vou essa fazer declaração de voto em Lula fica muito clara que ela não é uma declaração cega de dizer assim, Lula é a pessoa mais perfeita. O que me parece é você vota em Lula, você reconhece e também é coerente com o seu grupo político no Estado. Hoje, seu grupo político vota em Lula, mas você não me parece ser aquela pessoa de ser um militante desvairado, que Lula é um semideus. Assim como tem um militante bolsonarista que faz a mesma coisa. Você não segue essa linha, né? Isso é doente, homem. Isso é uma doença. Se você colocar uma pessoa que é falha, de carne e osso, e projetá-la como um semideus, isso é doentio. Mas você percebe que Deus no Brasil, a gente só tem um. Mas você percebe que no Brasil a gente tem não, essa mas coisa? é doentio. Sim. É doentio. Você não vê o problema. Todos nós somos falhos. Claro. Lula tem muitas falhas. Mas muitas. Bolsonaro também. Mas também tem qualidades. Óbvio. Também tem qualidades. É importante, inclusive, Bolsonaro fez um ministério interessante. A figura dele, particularmente, se ele fosse menos radioativo, né, parasse um pouco, não tivesse aquelas respostas... Na verdade, Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo. Não é isso? Né? Aquele estilo é um estilo que, para mim, é difícil de convivência. Aquele estilo. Porque eu gosto de gente ponderada. Você pode ter posições claríssimas, mas eu gosto de dialogar com gente que pondera. Que, e não é muro, não. Nenhuma pergunta aqui eu fiquei no muro. Sim. Mas eu sou ponderado. É você contemporizar. Aristóteles, que eu acho que sabia das coisas... Um pouquinho. Ele dizia, a virtude está no meio. E não é no meio no muro, é no meio na contemporização. Eu tenho uma formação em teologia e tem um teólogo antigo que dizia o seguinte, o diabo está nos extremos. Pronto. Sabe, essa coisa de... as pessoas não querem mais a moderação, o discurso equilibrado. Você só é bom, só é aceitável naquele gueto se você tiver medidas extremistas. Eu acho que o país perde muito com isso. E assim, repercutiu muito. Eu não assisti o primeiro debate presidencial, mas aí as redes sociais fizeram questão de repercutir muito Augusto Cury, como alguém que deu ele é ponderado. Eu esperava um pouco mais dele. Sim, eu não assisti o debate. É tanto que ele estava nas minhas opções no primeiro turno. Ele estava. Como eu votei em Simone Tebet na eleição passada, primeiro turno. Tá? Ele estava nas minhas opções. Mas eu esperava um pouco mais dele. Gosto do estilo ponderado, moderado,
mas acho que a fundamentação podia ser, para as soluções, devia ser um pouco mais técnica. Eu esperava um pouco... Eu esperava que seja o primeiro debate. Exato, né? Eu esperava um pouco mais dele nisso. E aquele arrobo que ele teve de ir, de não ir. Aquilo ficou Uma feio, pessoa né? que é tão equilibrada emocionalmente tem que saber, tem que equalizar melhor suas emoções, né? A menos que aquilo já seja uma... Pode ser também. Uma manipulação. Diz, olha, ele está assim. nos manipulando, né? É tanto que ele crescendo seguidores. Não, é possível claro demais, que é. Claro é possível. Como é mais difícil entrar na minha mente essas coisas, porque eu sou muito crítico, então... Se foi a manipulação comigo, deu errado. Quando eu vi... Rapaz, tem gente que diz, eu não assisto tal emissora. Desliga que eu não assisto. Tudo. Eu assisto tudo. Se você não tiver o senso crítico de fazer uma avaliação sobre isso... Aí é melhor você não assistir, né? Eu assisto, critico. Olha, isso aqui, depois, se eu tiver um tempinho, vou me assistir. Mas, rapaz, que besteira que eu falei. Eu podia ter falado melhor. O maior crítico de mim sou eu mesmo. Esse é um exercício fundamental. Mas a maioria dos homens públicos não se presta a isso. A autoavaliação. A gente tem, e principalmente no Nordeste, a gente tem uma política ainda muito coronelista. Para mim, uma das figuras mais inteligentes e, ao mesmo tempo, mais repugnantes do cenário político brasileiro é Ciro Gomes. Exatamente pela postura... Eu chamava Ciro de Bolsonaro da esquerda. E, na verdade, nem é de esquerda, de fato. Por causa dessa coisa do arrobo, do grito, do mato, do tapa, sabe? Daquele episódio do trator envolvendo o irmão dele. Aí agora tá os dois brigando na... Tem até no YouTube, Ciro fazendo um discurso lá no Ceará. Aí uma pessoa, às vezes tem aqueles bebês que ficam provocando, fazendo discurso, os caras lá provocando. Sabe uma coisa? Eu vou aí lhe pegar agora. O palanque era de caminhão ainda, o palanque de caminhão. Desceu pra pegar o bebo lá. Tava provocando. Agora é uma figura inteligentíssima. Inteligente, demais. Agora, falta estabilidade emocional. Mas aí era isso que eu ia dizer. Até onde falta estabilidade ou é um personagem? Pode ser. Entende? Pode ser como o Jânio Quadros foi, por exemplo, né? Maluf é um personagem, não é? O próprio Lula. Eu digo isso sem o menor problema. Lula é o maior nome da história política recente do país. Talvez esteja entre os três. Vargas, Juscelino e ele. E isso não tem a ver com ideologia, tem a ver com análise de persona. Isso. Quando eu já li Maquiavel algumas vezes, e aí você estava falando de Ricardo, numa das últimas vezes que eu li Maquiavel, eu sentava e saía vendo as características que Maquiavel colocava ali e ia colocando os nomes das figuras políticas. O que mais tinha lá era Lula e Ricardo, observando aquilo. Deputado, eu disse a você que ia falar sobre 2028. Sim. Como é que está Guarabira? Guarabira pode melhorar sempre, né? E esse é o nosso desafio, é o nosso compromisso. Tudo que eu fizer pela minha cidade ainda é pouco, ainda está aquém do que ela merece, do que ela me deu, que me criou, né? Além da minha mãe, Fátima Paulino, né? Mas Guarabira ajudou a me criar. Tudo que eu sou hoje foi da convivência que tive, né? No ambiente de escola, no ambiente de trabalho, né? No ambiente familiar, naturalmente, com minha esposa que é de Guarabira também. Então, Guarabira é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, 2028, naturalmente, estarei participando da eleição. Não sei como, em qual posição, né? A gente tem um pleito agora, né? Que estou disputando a reeleição. É inevitável chegar em 26, concorrer e não olhar para 28. Está disputando a reeleição. Acho que Guarabira precisa de ter um representante, um deputado federal, né? Em que pese eu sou muito bem votado em João Pessoa também, isso não é exclusivo, mas Santa Rita, mas as bandeiras que eu defendo, né, muito... Eu nunca tive aqui liderança política votando comigo, eu sempre tive votações expressivas em João Pessoa, porque o formador de opinião, esse estilo de fazer política ainda tem um público, ainda tem. Né? E eu não tem aquela padaria de boa qualidade, você sabe que o pão é bom, e você come lá de manhã, tarde e noite. Pronto, eu sou um pouco esse parlamentar que eu tenho um controle de qualidade. As pessoas não vão ter muita surpresa comigo. Pode até isso não ser bom, não ser agradável, mas não vai ter surpresa comigo. Sabe que eu vou ter postura. Sabe que eu vou ter diálogo também. E as bandeiras que eu defendo têm início, meio e fim. Sabe onde é que eu vou hoje de noite? Vou receber fazer uma reunião com os adidos da Polícia Militar. A Polícia Militar está confiando em mim para resolver os problemas. Não é para criar polêmica. Polêmica tem muito boa já. Tem gente muito boa, especialista nisso já. E aí eu tiro o chapéu para os polêmicos. Para os polêmicos, tiro o chapéu, nota 10 para os polêmicos. E tem os que resolvem. Desculpa, deputado. Pessoal, o Caio está mesmo aqui. Nós tivemos um erro técnico
Então a gente vai retomar a partir de agora. A gente está caminhando para o fim, mas nós perdemos 2 minutos. Eu acho que a gente perdeu exatamente a fala sobre os venezuelanos, né, Caio? Isso. Tá. Então a gente segue. Você estava falando dos venezuelanos e eu mencionei que do erro de trazê-los para cá e não dar dignidade. Aí você continua daí. Exato, é você olhar para, seja o venezuelano, seja o guarabirense, que são meus conterrâneos, olhar como irmãos, como fraternos, para quem é cristão, para quem não é. Mas a ideia de dignidade humana vai transcender, inclusive, a sua crença. Exato. Né? Você é budista, você é muçulmano, você precisa acreditar na dignidade humana. E acho que o político, ele, por natureza, ele tem que ser humanista. Sim. Humanista. Você não pode fazer da política um ambiente que seja justamente destrutivo. Né? A gente tem que estar construir pontes, diminuir os muros, fazer mais pontes. Eu acho que isso é importante. Eu considero isso importante. Veja só, a gente está caminhando para o final. Eu queria só que você falasse a importância, e eu deixei essa parte exatamente no final. Eu queria que você falasse da importância de Roberto Paulino na sua trajetória política. Não só como homem, porque é óbvio que ele lhe forja como homem, mas a importância de Roberto Paulino na sua vida e especialmente na sua trajetória política. Meu pai é o seguinte, meu pai é minha referência, porque ele tem uma postura muito correta, de honestidade, de fazer o bem, mas não é uma pessoa que me deixa muito à vontade também para eu trilhar os caminhos. Sim. Não existe isso de estar no dia a dia dizendo o que é que eu devo fazer ou não. Eu até gostaria. Você nunca foi visto como o camarada que era por ser filho, né? É tanto que eu sou filho caçula, né? Tem meus irmãos são mais velhos do que eu, e fui eu que trilhei. Eu acho que a política, quem plantou a semente da política em mim foi muito mais meu avô, Antônio Paulino Filho, era meu padrinho de batismo, andava muito com ele. Meu avô ficou paralítico com 39 anos de idade, um erro médico, e eu era o filho preferido, o neto preferido dele, e eu o amava muito também, tanto que eu queria morar com ele, minha mãe que não deixou. Até hoje eu entendo como é isso, eu já morei com meus avós. Então, eu acho que foi ele que plantou em mim isso. A questão da política, sabe? A gente tem um envolvimento, uma química muito diferente. Né? E meu pai sempre foi a referência assim, de ser uma pessoa muito correta. Meu pai é um homem bom. Meu pai é um homem bom. Ele sempre foi visto como muito correto. Em que pesa assim, ele não está no dia a dia. Ele me dá... para mim foi uma decisão muito difícil. Assim, a generosidade do meu pai é tão grande comigo. Naquela campanha que foi Cássio e Ricardo, segundo turno, lembra? Sim. Que tinha algo que dizia, eu não posso votar em Ricardo. E muito menos em Cássio. Eu fui perguntado uma vez, e aí, você vai votar em Cássio ou em Ricardo? Eu sempre a truculência, a arrogância e a incompetência, eu não tenho saída. Eu vou anular meu voto. Foi a única vez que eu anulei meu voto. Mas isso é coerência política. Aí meu pai... meu pai acabou que o partido todo foi para Ricardo, né? Maranhão foi para Ricardo. Eu sou maranhista até hoje. Uma entrevista sem falar em Maranhão não é completa, tem que falar. Sim, tem que falar. E Maranhão disse, Ranieri, vamos conosco. Eu disse, senador, meu presidente, eu só dei 2 nãos a Maranhão. Esse foi um. Eu disse, eu não posso não. Agora diga qual foi o outro. Porque eu vou contar. Tem uma força superior que está dizendo para que eu não vá. E depois, Deus é maravilhoso para mim. Como Deus é bom para mim. Isso foi um livramento de Deus na minha vida, eu não ter votado em Ricardo naquela eleição. Porque você sai... Não, porque depois teve a Operação Calvário. Eu fui mais votado em Guarabira. Eu tive mais votos que Ricardo Coutinho. Para deputado estadual, eu tive 12 mil votos, ele teve 9. Tu acha que esse negócio todinho não ia ser... Ranieri é quem resolve aí, manda para ele. Eu podia estar aí hoje de tornozeleiro igual a ele. Foi um livramento na minha vida. E eu que sou mole, que não sei fazer essa malandragem. Ia salvar para mim, graças a Deus. Olha, não tenho nada a ver com esse povo. Até teve uma secretária de uma entrevista, disse, não, porque parece que não sei se Ranieri... Eu disse, não. Qualquer loteria sem futuro tem uma câmara para entrar e quem sai. Imagina a Igreja Santana. Veja se um dia eu já entrei lá, porque ela disse que um dia eu tinha entrado lá para falar com o Ricardo Coutinho. Eu disse, não. Fui pro Ministério Público, deram uma declaração a mim que não tinha envolvimento nesse negócio. Foi a secretária que foi presa. Ah, meu amigo, vou para cima. Claro. Fui para cima. O segundo não que eu dei a Maranhão, o MDB de Rio Tinto, de Magna Gervasi, votava comigo, mas não votou em Maranhão. Eles não votaram com o Maranhão para senador, e o Maranhão ficou muito contrariado e queria tomar o partido deles. E aí eu disse, senador, você não pode fazer isso não, porque eles estão votando comigo. Disse, mas vão votar contra mim. Sério, mas o critério, né, a eleição de deputado estadual, Ranieri, eu não aceito, esse povo vai lhe trair também. Eu disse, olha, o senhor escolhe.
Então, o senhor toma o PMDB e eu saio. Posso não. Moralmente, para mim, é muito ruim lá. E, rapaz, nem que Maranhão engoliu. Ranieri, por você... Não, Maranhão comigo... Olha, não tem igual a Maranhão nessa Paraíba, não. Comigo, especialmente. Homem correto. Maranhão era homem correto. Mas corretíssimo. Foi respeitado como uma pessoa correta, né? Maranhão, muito. E Maranhão nem roubava, nem deixava roubar. Que isso é raro, viu? Sim. Às vezes, muitos fecham os olhos. Ele era atento. Acaba firme. Ponta firme. E aí, ele realmente deu o MDB para Rio Tinto, a quem eu pedi, e depois o pessoal me sacaneou também. Ele tinha razão. O sábio, né? Não era para eu ter seguido Zé Maranhão? Deputado, veja só, eu quero lhe agradecer. Eu acho que foi uma das conversas realmente mais descontraídas, sem perder a seriedade naquilo que foi, séria mesmo. E queria deixar o microfone aberto, a câmera aberta, para você falar como candidato. Só faltou os anéis. Só faltou os anéis. Como candidato Entendeu, Paulo? Como candidato. Fale ao eleitor para Não, meu irmão, agradecer por esse espaço. Eu sempre aceito os convites de entrevista, porque eu não tenho estrutura. Minha estrutura é mediana. Então, a oportunidade de eu estar me comunicando com as pessoas é uma forma de estar convidando a me conhecer um pouco mais, né? A fazer as avaliações, as comparações, especialmente no nível de que foi, né, o podcast. Agradecer a Ramariels, que fez o Medicampo. Está aqui conosco também Luna, que é um grande amigo, um parceiro, presidiu o Sindicato dos Oficiais de Justiça, dos Servidores do Judiciário. E um grande amigo, amigo aqui, Doda, policial militar também, que nos acompanha. Foi Doda que perdeu o meu presente, né? Foi ele. Então, agradecer por esse momento, pedir às pessoas que me acompanhem, né? Tá aqui, né? Ranieri Paulino no Instagram, meu telefone é o 988523849. Esse telefone eu tenho por aí em beira de 20 a 25 anos que eu tenho esse número. Então é linha direta. É linha direta, este aqui que está aqui. Às vezes eu demoro porque alguém está ligando agora e eu estou no podcast, né? Mas é linha direta, para uma ideia, para uma sugestão, um acompanhamento. Eu sempre defendi muitas as profissões. Quando eu perdi a eleição, eu virei empregado de uma entidade privada chamada Mútua, Caixa de Assistência dos Engenheiros. É fruto do meu trabalho mesmo em defesa de categoria, naquela época da engenharia, mas eu tenho muito esse papel de defender quem estuda, quem se prepara, os profissionais, né? Hoje estou numa luta dos farmacêuticos, vou ter reunião com eles daqui a pouco, e assim vai. Então, renovar a nossa disposição. A Paraíba aí está nesse momento de escolhas, né? Então, o que é que eu peço às pessoas? Eu não peço diretamente o voto, não. Eu peço que a escolha seja seletiva. Para a gente escolher um vestuário, um calçado, a gente, às vezes, é mais seletivo do que para o voto. Então, vote em quem realmente pode lhe representar. Você pede que as pessoas analisem, né? Eu acho que é importante, para ter um voto, uma escolha segura, né? Para ter um voto seguro. Serão 4 anos. Não é algo descartável assim, né? Então, que as pessoas façam essa escolha muito segura. E aí é onde eu peço. Eu quero, pelo menos, estar na comparação das pessoas. Tá? E se eu tiver a honra do voto, não esqueça de mim. Me acompanhe. Veja como é que eu estou falando, o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou votando. É importante, porque às vezes o eleitor, ele diz isso ao candidato. Vou votar com você, esqueça de mim, não. E eu devolvo essa boa provocação. Por favor, não esqueça de mim também, não. Veja o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou me posicionando. Né? Isso é muito importante, porque aí fideliza. E eu tenho um público muito fiel em relação a isso. Irmão, obrigado. Muito obrigado. Eu quero, antes de encerrar, agradecer mais uma vez à Agência Impacto, ao Júnior Estética, Dr. Breno Bonfim, a Daniela Almeida, nutricionista, Mike Santos, personal trainer, Estúdio A Estética Avançada, Concept Estúdio Pilates, estou esquecendo alguém? Eldom Barbearia, Faculdade Internacional Cidade Viva, LA Spa e agora Padaria Cássia. Queridos, muito obrigado. Com a graça de Deus, quinta-feira estaremos de volta.